Olá a todos, muito bem-vindo a mais um encontro desse grupo, que se intitula Estudantes da Luz, que nos encontramos toda sexta-feira às 8 da noite para estudarmos um pouco mais dos ensinamentos dos espíritos através dos livros psicografados. E neste livro, Ação e Reação, ditado por André Luiz a Chico Xavier, estamos estudando um pouco mais sobre a lei do karma, a ação que nós temos, tanto na convivência material quanto na convivência também espiritual, com suas consequências e reações que nós devemos, assim, um dia expiar ou um dia, como vou dizer, entre aspas, né, pagar. Né? Nós somos ali compelidos a ressarcir esse débito aí que nós temos no futuro próximo. Então, que possamos, assim, aprender demais através dessas palavras, das linhas deste livro, e como tantos outros que nós já estudamos também, que nós estão presentes nesse canal, estão presentes também no nosso grupo de estudo, e que possa, assim, ajudar muita gente, que possa auxiliar, que possa amparar também os corações de tantas pessoas que não tenham a resposta para os seus porquês. Quem sabe, numa dessas reuniões, possam encontrar. Então nós vamos direto lá os nossos amigos lá do YouTube. Nós estamos lá no Google Meetings. Boa noite a todos, boa noite. Estamos aqui, ó, para a gente poder estudar mais, finalizar, né, o capítulo 15, que são então, anotações oportunas, né? Que ali estamos falando sobre, estamos discutindo um pouco mais, tentando aprender um pouco mais sobre o amor, sobre o sexo, sobre a reprodução, né? Um tema tão importante ali e que nos causa assim muitas confusões, né? Muitas confusões ainda. Então, vamos logo lá pegar o nosso PDF. Então, a gente pega aqui, ó, para a gente poder começar a estudar. Vai modificar um pouquinho a tela. Pronto. Eu já ajusto também para a gente aqui. E a gente já inicia. Ó, para a gente pegar um pouquinho do que a gente passou na gravação antiga, né? Anterior, a gente tava assim, ó, o Silas comentando, né? O sexo no corpo humano é assim como um altar de amor puro que não pode relegar. Tá bem difícil aqui. Relegar a imundície, sob pena de praticar as mais espantosas crueldades mentais, cujos efeitos nos seguem invariáveis depois do túmulo. Eu tô com um íconezinho aqui bem em cima do meu PDF, mas vamos ver aqui se eu não consigo tirar. Não consegue nem ocultar, mas tudo bem, vamos lá, vamos partir aqui assim, ó. Continua. Então, para dar continuidade, né? Meu colega, que ardia no anseio de intensificar indagações, inquiriu respeitoso: Silas, amigo, assistimos no mundo a todo um acervo de conflitos sentimentais que, por vezes, culminam em pavorosa delinquência. Homens que renegam os sagrados compromissos do lar, mulheres que desertam dos deveres nobilitantes para com a família, pais que abandonam os filhos, mães que rejeitam rebentos mal nascidos, quanto os não assassinam covardemente. Vou pegar aqui, tem mais gente entrando. Pronto. Boa noite, Sônia, boa noite. Tudo isso em razão da sede dos prazeres sexuais, que não raro lhe situam os passos nas sendas tenebrosas do crime. Todas essas falhas acompanham o espírito, além da armadura de carne que a morte consome. Veja que o Silas está trazendo ali alguns problemas que já não, que continuam mesmo hoje em dia.
Hoje em dia, através da internet, através das reportagens, né, das mídias sociais e não sociais também, dos veículos de comunicação em si, a gente tem, se a gente for pegar todas as notícias realmente, vê uma enxurrada de crimes dessa natureza, né? Crimes que são forjados e ocultados ali, né? Tudo em nome de um prazer vulgar do sexo. Então, será que acompanha a nossa vida pós-vida, né? E ainda o Silas responde aqui, ó. Como não? Respondeu o assistente tristonho. Cada consciência é uma criação de Deus e cada existência é um elo sagrado na corrente da vida, em que Deus palpita e se manifesta. Responderemos por todos os golpes destrutivos que vibramos nos corações alheios e não nos permitiremos repouso enquanto não consertarmos valorosos os serviços de reajuste. Bom, vou fazer um parênteses aqui. Antes, deixa só eu diminuir esse PDF para que aquela legenda não me atrapalhe muito. Pronto, vamos lá. Olha só, o que nós temos aqui no caso. Deixa eu colocar aqui, o Beto ficou fora do Chrome, mas tudo bem. Olha só, o que nós temos no caso aqui, né? Diversos crimes que a gente já assistiu, a gente já recebe as notícias sempre, quase sempre, né? E temos que ressarcir de uma maneira ou de outra, mesmo aqueles que a gente acha que por amor a gente consegue, de repente, vamos falar assim, errar. Mesmo que por amor a gente erra, mas quando a gente descobre a verdade em si, acaba nos constrangendo a ressarcir esse débito aí, de alguma forma ou de outra, né? Como que ô Miriam, como que você comentou nas outras reuniões, né, sobre assim, a gente erra tentando acertar. Lembra que foi um comentário desse tipo, né? A gente erra tentando acertar por amor. Mas mesmo por amor, amanhã a gente vai fazer essa reflexão, né? E pensa, caramba, mesmo que por amor precisava desse ato em si, né? Então a gente acaba errando que inocentemente, né? Como que é, Miriam, que você comentou, né? Eu penso que as experiências que a gente passa, mesmo essa experiência de amor, né, para que a gente possa valorizar. Existem crimes que acontecem por amor, não é? Eles acontecem por amor, não é porque assim, existe uma violência dentro disso? Existe. Mas o que gera o crime é o amor, não é a violência, é o amor. Só que está misturada ali com violência. Então, através desse mecanismo que acontece, como tem o sentimento de amor, ele vai depois servir como uma depuração. Mas dentro desse sentimento de amor, amor adoecido, né? Sim. Diferente de que a pessoa faz sem sentimento. Aí não tem nada a ver com amor, né? Ele faz porque ele por exemplo, os sociopatas, os psicopatas, né? Eles fazem, não é por conta de um sentimento, é por conta da patologia mesmo. Mas existem crimes que são cometidos por amor, sabe? Um amor doente, mas é amor, não é? Né? Entendi. E é mais fácil de se transformar por conta disso do que o sociopata, né? Eu acredito nisso. Certo? Ô, Flaubert, no livro O Sublime Pelegrino, né, do Ramatiz, tem uma passagem muito interessante que eles falam por que foi escolhido para a mãe de Jesus a Maria, né? E ele fala exatamente isso, né? Essa questão do amor, né?
Não precisa nem ir para o lado da violência, né? Mas eles falam que se, por exemplo, fosse outro espírito menos preparado, por causa de sentimentos mais terrenos, né? Como o apego, coisas assim, ela poderia ter impedido Jesus de seguir o caminho dele, cumprir a missão dele, por apego, por exemplo, né? Por querer que ele ficasse preso a certos questões culturais, né? Daquele tempo, né? Então, a gente tem esse outro lado também, né? Às vezes tem um filho que quer ir embora, que quer viajar, que ele tem uma missão de ir para outro país, por exemplo, né? Eu conheço um caso assim, é muito engraçado, né? Porque a pessoa me contou, o filho, desde 6 anos de idade, ele diz que ele não é daqui, que ele tem que ir para o Canadá, com 6 anos de idade. E a mãe pegou, tirou o filho do inglês para ele não aprender inglês, porque ela tem medo que ele vá, né? Entendeu? Então, assim, por amor, mas a gente também pode interferir, né, na missão do outro espírito por causa disso. Sim. Só fazer um comentáriozinho, Miriam, rapidinho. Eu acho que assim, ó, acredito eu, né? É permitido todos esses erros, e mesmo que erros inocentes, né? Porque eu acredito que para que a gente possa atingir a perfeição, nós temos que passar por todas as situações, mesmo que a gente não vá ressarcir alguma expiação que a gente venha a aprender por constrangimento, a gente não chega até a expiação no caso, a gente precisa passar pelo menos próximo dessa experiência ou assistir a experiência para que a gente fique constrangido e marque como um aprendizado de todos os níveis possíveis para chegar ao nível de Jesus. Então, se a gente vai passar mesmo assim, por exemplo, olha, nessa vida eu não fumo. Eu sei que na vida passada eu acabei fumando, tenho certeza. Ou na vida passada ou retrasada. Mas meus pais fumaram e eu vi aquilo como uma situação, opa, não é para mim, sabe? E eu tenho repulsa a esse tipo de coisa. Então daqui para frente pode ser que eu não venha mais ressarcir esse débito comigo mesmo de repente ter fumado aí numa reencarnação anterior a essa, ter sofrido muito com uma enfisema pulmonar, um problema pulmonar muito grave, e nessa reencarnação eu já aprendi e eu já tenho uma repulsa contra isso, sabe? E é muito interessante, né? Miriam? Quando você passa por essa prova que fala assim, tudo a gente vai passar por prova, tudo, tudo, tudo. Mesmo que seja só para a gente ter, inconscientemente, ter a certeza de que a gente não tem mais aquela tendência, digamos assim, né? Então, tudo é passado por prova. Obviamente, aquilo que é mais difícil para a gente trabalhar, a gente vai cair em tentação. Tanto é que na própria oração ela fala, não nos deixeis cair em tentação. Quando fala isso, é justamente o meu pensamento, a minha percepção é essa. Quando fala, não me deixeis cair em tentação, é justamente com relação às provas daquilo que eu preciso superar e que é difícil. Tem gente que fala assim, mas a pessoa não toma jeito mesmo, mas não é, que é difícil. São tantas encarnações alimentando aquela deficiência ali, né, moral Sim, ou nas características da índole mal trabalhada, alguma coisa assim. O que eu ia falar do que o Beto estava falando de Maria, eu ouvi uma versão de que Maria ela sempre teve mediunidade, sempre. Aquela mediunidade leve, né? Mas que era perceptível para ela. Igual uma benzedeira que tem mediunidade, mas para ela tem sabedoria daquilo. Para ela é isso, mas ela tem mediunidade, né? Quando ela vai fazer quando ela vai fazer aqui como que é? Quando a benzedeira vai fazer nossa, eu perdi a a forma de reza falar, dela, reza, sei lá. é, Quando ela vai fazer ela conversou com o anjo. Então, Beto, foi exatamente isso. Quando o anjo materializou na frente dela,
é que ela teve a certeza de que ela tinha uma missão junto com Jesus, e daí foi onde que ela foi construindo toda a vida de Jesus, né? Que aí ela engravidou, ela aceitou o José, né? O José, ele também teve essa visão, ele também ajudou ela, porque o Espiritismo diz que ela engravidou de forma normal, né? Não fala que foi o Espírito Santo, o Espírito que foi ali, que ela foi concebida assim, do nada, a gravidez, né? Na doutrina diz que isso não E não está assim, é documentado. muito, não vou falar que é muito confuso ainda, mas tem diversas histórias e vertentes, né, em diversas religiões também, que trazem um patamar diferente ali, né? Por exemplo, hoje eu estava assistindo um podcast de um cara que ele tem muito, mas muito conhecimento de todas as religiões. De todas. É até interessante, eu vou até colocar no grupo depois para vocês verem, para a gente poder ter outras visões. Isso que é interessante, né? Ter outras visões de tudo, né? Então, ele fala diversas coisas que eu não vou dar spoiler aqui, mas vou deixar no grupo lá depois para vocês. Inclusive, vou colocar lá depois no vídeo gravado o link para o pessoal acessar e ver o que a gente está falando, tá? Mas é muito interessante, né? Muito interessante. A Jane quer comentar, Jane? Fica à vontade. Essa questão de Maria, né, da preparação dela vir para receber Jesus. Tem um livro de Jonas Maia, por Miramês, chamado Maria de Nazaré. E esse livro é belíssimo. Eu cheguei a começar a ler ele, mas eu não terminei. Ele é bem extenso, assim. Mas ele é um livro belíssimo. E ele relata, assim, toda essa preparação que teve na região, do ambiente, da atmosfera, do afastamento dos espíritos que se comprassem com o mal, que não queria, que perceberam que essa atmosfera ia mudar, porque já sabiam que vinha algo superior. Então o livro começa desde aí, sabe? Essa preparação para que Maria venha à Terra. É um livro muito, muito, muito interessante, muito bonito e muito esclarecedor. Infelizmente, eu não tive tempo de completar ele. Eu li só uma parte. Mas é bem interessante. E provavelmente ela passou pelo o estudo que a gente passa para entender, né, a missão dela, né? A espiritualidade, o espírito, né? Ela em espírito, ela já sabia o que tinha que vir, assim. E ela se agradecia muito a Deus por essa oportunidade de receber Jesus. É lindíssimo. E também, assim, durante a preparação, mesmo a mãe dela grávida, e ela, em espírito, ela trabalhava junto com a equipe espiritual na sanização de toda a Palestina, de Israel, por ali, por onde, de Nazaré, assim. É muito bonito, é muito enriquecedor. Coloca o nome pra gente no grupo, depois a Vou gente... pôr. É porque eu tinha um amigo meu que me emprestou. Como ele é bem, bem grossinho assim, aí eu estava lendo devagar. Só que ele ia fazer uma palestra e ele precisou. Aí me pediu de volta. E já fazia, acho que uns 6 meses que eu estava com ele. Eu disse, não, Fernando, eu não terminei, mas você leve. E depois, quando eu tiver com mais tempo, eu pego de volta e termino. Porque ele é muito bom. Bom, vamos dar continuidade aqui, senão a gente não termina novamente mais uma semaninha. Vamos lá, ó. Aonde... Aqui, ó. Impressionado, meu companheiro persistiu, né? Imaginemos que um homem tenha conduzido uma jovem à comunhão sexual com ele, à caça de mero prazer dos sentidos, prometendo-lhe matrimônio digno, para abandoná-la vilmente ao próprio desencanto, depois de saciado em seus desejos. A pobre criatura desenganada, sem recursos para refugiar-se no trabalho respeitável, entrega-se ao meretrício, ou seja, né, deixa-se prostituir, né? O homem é responsável pelos desatinos que a infelicita companheira venha a praticar,
compreendendo-se que ele não terá marchado sozinho para semelhante aventura. Olha só, né, o que fala aqui o Silas. É preciso reconhecer que todos respondemos pelos atos que efetuamos, explicou o interlocutor, Silas. Contudo, no caso em foco, se o homem não é responsável pelos delitos em que venha a falir a mulher desaventurada, é ele, inegavelmente, o autor da desdita em que ela se encontra. E, em desencarnando com o remorso da traição praticada, quanto mais luz se lhe faça no entendimento, mais agudo lhe será o pesar de haver cometido a falta. Então vamos lá, ó. Olha só. Vamos lá. O que ele quer dizer com isso? Que não só os espíritos mais primitivos cometem esse tipo de falta, como espíritos também um pouco mais iluminados também podem cair e cometer a mesma falta. Olha só. Então, quanto mais luz, mais entendimento o espírito tem em alguma falta, maior é o remorso, maior é a vontade de ressarcir, e parece que maior fica o débito, né? Ele quer conjugar logo ali para poder ressarcir essa falha que ele veio a ter, né? Da mesma forma, aduziu Hilário, notamos na sociedade terrestre homens arruinados por mulheres desleais, que os precipitaram na criminalidade e no vício. Agora começa a nossa explanação aqui, ó, de indagações e trazer aqui diversas curiosidades particulares. Olha que interessante a resposta de Silas. O processo da reparação é absolutamente o mesmo. A mulher que lançou o companheiro nas sombras do mal, em despertando a luz do bem, não descansará enquanto não reerguer para a dignidade moral diante das leis de Deus. Quantas mães vemos no mundo engrandecidas pela dificuldade, pela renúncia, morrendo cada dia entre a aflição e o sacrifício, para cuidar de filhos monstruosos, olha só, monstruosos, que lhes torturam a alma e a carne. Em muitos desses quadros terríveis e emocionantes, oculta-se, divino, o labor da regeneração que só o tempo e a dor consegue realizar. Olha que bonito. Tudo isso, meu amigo, tornou Hilário, com manifesta amargura, nos obriga a reconhecer que nas falhas do campo genésico temos a considerar, acima de tudo, a crueldade mental que praticamos em nome do amor. Isso mesmo, aprovou o assistente. Na perseguição ao prazer dos sentidos, costumamos armar as piores ciladas aos corações incaustos que nos ouvem. Contudo, fugindo a palavra empenhada ou faltando aos compromissos e votos que assumimos, não nos precatamos quanto à lei de correspondência, que nos devolve inteiro o mal que praticamos, em cuja intimidade as bênçãos do conhecimento superior nos agravam as agonias, de vez que, no esplendor da luz espiritual, não nos perdoamos, veja bem, não nos perdoamos pelas nódoas e chagas que trazemos na alma. Aqui, nós já temos a certeza do Deus bom, o Deus, vamos falar assim, caridoso e que não nos julga. Aquela frase, né? Cuidado para julgar o outro, porque será julgado da mesma força com que julgou o próximo. Essa força somos nós mesmos, como já comentamos em outras reuniões, né?
somos nós mesmos. Então a gente não vai se perdoar enquanto a gente não ressarcir tudo, até o último centil que a gente, vamos colocar assim, deve, mesmo que por ilusão da tentativa do acerto, no egoísmo de nos beneficiar através do amor próprio, ou de ter a pessoa amada próxima, ou de então não ver a pessoa amada com mais ninguém, fazer uma atrocidade, a gente vai pagar até o último para que a gente possa ficar com consciência tranquila. Olha que interessante. Isso para não falar dos crimes passionais perpetrados na sociedade humana todos os dias pelos abusos das faculdades sexuais, destinadas a criar a família, a educação, a beneficência, a arte, a beleza entre os homens. Esses abusos são responsáveis não apenas por largos tormentos nas regiões infernais, mas também por muitas moléstias e monstruosidades que ensombram a vida terrestre, porquanto os delinquentes do sexo que operam o homicídio, o infanticídio, a loucura, o suicídio, a falência e o esmagamento dos outros, voltam a carne sob o impacto das vibrações desequilibrantes que puseram em ação contra si próprios e são muitas vezes as vítimas da mutilação congênita. Olha só, ou seja, da má formação de nascença, né? Vamos colocar assim um termo mais vulgar, tá? Da alienação mental, da paralisia, da senilidade precoce, ou seja, fica desvairado precocemente, né? Perde vamos falar assim, a consciência precoce, né? Da obsessão enquistada, do câncer infantil, das enfermidades nervosas de variada espécie, dos processos patogênicos inabordáveis e de todo um cortejo de males decorrentes do trauma perispirítico que, provocando desajuste nos tecidos sutis da alma, exige longos e complicados serviços de reparação a se exteriorizarem com o nome de inquietação, angústia, doença, provação, desventura, idiotia, sofrimento e miséria. Aí a gente volta a comentar, né? No livro Evolução em Dois Mundos, traz toda a questão do reforço, principalmente da última vida, ou vamos falar assim, da última passagem da morte, por algum motivo. A doença muito agressiva, o assassinato, o suicídio, tudo isso que marca o perispírito e que vem com o espírito reencarnante, ele modifica a interpretação dos cromossomos no interior das células, aparecendo e deformando, desequilibrando os tecidos no momento da formação embrionária. Então, quando a gente analisa toda a formação do zigoto após a fecundação, o reencarnante ali, através da sua energia, e os 3 corpos sutis primeiros, que vão iniciar a reencarnação, traz consigo a memória, mas também o sofrimento. Trazendo ali, expressando na pele todo o seu desequilíbrio. Beto, pode falar. Ô, Flaubert, só para contribuir, né? Neste livro que eu sempre cito, que é o Sexo Além da Morte, que a Miriam está conduzindo a leitura agora, né? Ali é bem claro todo esse movimento, né? Porque o sexo desregrado, repetindo primeiro que sexo não é pecado, né? Sexo é coisa maravilhosa, mas o sexo desregrado, junto com esses sentimentos inferiores que nós carregamos com nós ainda, né? Ele é tão ruim quanto outros vícios, ou até pior, né? Que outros tipos de vícios. E aí, da mesma forma, né? Espíritos viciados
e que essa viciação começa aqui como encarnado e continua no além-túmulo, eles vão para certos vales, começam a ter os seus desgastes perispirituais, tem lá relatos de espíritos que estão há 2.000 anos se desgastando porque não consegue sair daquelas condições, né? Tem a questão da escravização, porque os espíritos precisam vir buscar energia para eles se manterem naquele lugar. Então, é o mesmo processo de ovoidização, né? Que, por vício e sexo, pode até chegar a se tornar um ovoide, né? E aí ele tem que fazer todo o caminho que é dito nesse parágrafo aí, né? Muitas vezes vir com as deformações, com os problemas mentais, inclusive para não... assim como um suicida muitas vezes tem os seus braços e pernas limitados, né? Para ele não se suicidar naquela vida, uma pessoa extremamente viciada em sexo, às vezes ela vem com os mesmos problemas para que naquela vida ela não caia de novo naquilo, né? É bem profundo essa questão, né? Sim. Sabe que, assim, isso... E eu já li, e diversos palestrantes também comentam, né? Que esses espíritos, eles vêm buscar em regiões onde há acúmulo e a energia sexual aflorada de uma forma intensa. Intensa. Por exemplo, se um casal... existe também a proteção, óbvio, né? Se um casal resolve, de repente, ir para um motel, né? A gente sabe que no motel os espíritos estão apostos ali para sugar energia sexual, né? Então, assim, se um casal ele resolve ir para um motel para ter um sossego a mais, de, sei lá, diante da família, alguma coisa assim, que não tem uma privacidade, há toda uma proteção dos espíritos ali, guardiões e também dos próprios mentores, para que esses espíritos que estão ali apostos não entrem. Eles resguardam o ambiente, né? Agora, se o mesmo casal, um deles, resolver com uma traição no mesmo ambiente, é óbvio que todas as guardas vão estar abertas e aí vai ser uma enxurrada de obsessores para poder sugar essa energia do sexo que está ali presente. Não só nessas regiões dos motéis, como, por exemplo, grandes festas. Grandes festas, eu falo assim, em particular, né, que eu li muito forte, de músicas eletrônicas, festas universitárias onde você percebe, aqui em Araraquara, no caso, né, para quem está em outro estado, aqui em Araraquara você tem o Interunesp, o Tusca, que acontece em São Carlos também, que são jogos universitários, né? Então, quando chega nessas festas assim, é nítido a mudança vibratória de algumas regiões da cidade, né? E eu fico um pouco incomodado por sentir um pouquinho das energias, você acaba ficando incomodado, e eu confesso que eu fico mais nervoso, sabe? E é difícil você assim falar assim, mas isso nem todo mundo sente. Não sente mesmo. É legal sentir energia? Não é legal, não. Não é legal porque se você tiver com uma vibração mais baixa, você entra no clima. Esse que é o problema. Entra muito no clima. Então, quando tem esse tipo de evento assim, eu tento, muitas vezes, não sair de casa. Sabe assim? Não sair para grandes passeios, só mais próximos aqui, para não sentir essa energia. E outra coisa, rapidinho, só Beto, para completar, em festas onde tem música eletrônica, onde tem muita gente lá, soa uma vibração de ritmo. Eu amo música eletrônica, mas tem música eletrônica e músicas eletrônicas, né? Então tem certo momento da festa, você repara que as pessoas estão quase um zumbi. E é esse o propósito. De alguns tipos de ritmos e vibrações sonoras, fazendo com que os espíritos ali, eles tendem a ter maior domínio sobre quem está lá. Então quem está lá, muitos deles estão drogados, estão bêbados, estão mais suscetíveis ao sexo, e tem alguns locais dentro da festa específica onde o sexo acontece ao ar livre. Não são todas as festas, óbvio, mas assim, as que acontecem, muitas pessoas vêm, viram,
obsessores monstruosos estão ali entre eles e tudo mais, ali muitas vezes no mesmo ato sexual que as pessoas estão tendo. Então, assim, é uma coisa absurda, grotesca, né? Beto, pode falar. Ô, Flávio, e assim, é só para quem está ouvindo, né? Para a gente deixar claro, nós não estamos falando nada do que é bom, ruim, certo ou errado, né? É que assim, a gente só está falando que é uma coisa que é muito importante compreender como funciona as leis naturais, Exato. a questão da ação e reação, o que acontece, né? As afinidades, As né? afinidades. E outra coisa, deixar bem claro, por que que existem os vales sexuais, né? Eles existem porque é bom, né? Essa sensação que muitas vezes as pessoas sentem ali numa relação aqui, como você mesmo disse, quando ela está perto de espírito sexualizado, ela começa a sentir, ela acaba sendo dominada, entendeu? Então é uma coisinha assim, boa, entre aspas, eu quero dizer, né? Mas que te atrai. Só que você tendo consciência do que está acontecendo, você vai ou não com a sua liberdade, né? E por último, só lembrar, qualquer um de nós ou qualquer pessoa que esteja com um pensamento muito voltado para o sexo carnal, durante a noite a gente acaba sendo atraído para esses vales, mesmo que inconscientemente, mesmo que não se lembre, mas às vezes a pessoa não vê a hora de dormir porque vai ter um sonho erótico. Você está lá nesses vales, né? Mas também é escolha de cada um, ir ou não, né? Sempre escolha, né? Miriam, quer comentar? E eu tenho uma palestra da Nete Guimarães que ela fala sobre isso, e foi uma das palestras que eu assistia, uma das primeiras, que eu não tinha conhecimento sobre isso, eu fiquei impressionada. Ela coloca lá um exemplo lá do Ilha Pochá, porque eu vim de Santos, né? Minha família, eu nasci em Santos, minha família é toda de Santos, então Ilha Pochá que eu falo aquela ilha que tem lá em São Vicente, na divisa de Santos e em São Vicente. A divisa não, acho que é em São Vicente mesmo, né? E aí ela deu exemplo daquelas festas de carnaval que existia naquela época, né? Que acho que agora já não tem mais, se eu não me engano. E como aquilo ali era antro de obsessores mesmo, na questão da sexualidade. Ela contou um caso, né, nessa palestra, de um trabalhador da casa espírita, que ele se cuidava, inclusive ele se cuidava, mas todas as vezes que ele ia para esses lugares, ele não fazia aquela transmutação e ele levava o obsessor para dentro de casa, não pegava nele, não, ele se protegia, mas acontece que ele esquecia de proteger a filha dele. E aí a filha dele foi vítima do obsessor que ele levou para dentro de casa. Eu vou deixar lá o linkzinho dessa palestra da NET, e ela fala exatamente sobre isso que a gente está falando aqui. Ela é uma cientista, né? Muito, muito, muito boa mesmo. Bom, vamos dar continuidade aqui. Vamos lá que nós estamos quase findando já. Vamos lá. Então aqui, ó. Aliás, muito antes da pompa terminológica das escolas psicanalistas modernas, que se permitem arrojadas e conjecturas em torno das flagelações mentais, há quase 20 séculos ensinou Jesus que todo aquele que comete o mal é escravo do mal. E podemos acrescentar que, para sanar o mal a que houvermos escravizado o coração, é imprescindível sofrer a purgação que o extirpa, ou seja, esse sofrimento educativo para que a gente possa orientar o espírito de forma correta, orientar educando. Então, nada melhor do que a expiação. Mas só é pela dor? Não, também tem pelo amor, mas pelo amor acho que é um pouco mais leve. Eu acho que as pessoas, assim, se esforçarem bastante pelo amor, aprende muito, né? Aprende muito. A conversação como que esmorecia, no entanto, Hilário, interessado em adquirir as dúvidas que lhes escaldavam a cabeça, tomou novamente a palavra e indagou sem perâmbulos. E os problemas inquietantes da inversão?
Silas Deus se pressa em aclarar. Não será preciso alongar elucidações. Considerando-se que o sexo, na essência, é a soma das qualidades passivas ou positivas do campo mental do ser, é natural que o espírito acentuadamente feminino se demore séculos e séculos nas linhas evolutivas da mulher, e que o espírito marcadamente masculino se detenha por longo tempo nas experiências do homem. Contudo, em muitas ocasiões, quando o homem tiraniza a mulher, furtando-lhe os direitos e cometendo abusos em nome de sua pretensa superioridade, desorganiza-se ele próprio a tal ponto que, inconsciente e desequilibrado, é conduzido pelos agentes da lei divina a renascimento doloroso em corpo feminino, para que no extremo desconforto íntimo aprenda a venerar na mulher sua irmã e companheira, filha e mãe diante de Deus, ocorrendo idêntica situação à mulher criminosa que, depois de arrastar o homem à devassidão e delinquência, cria para si mesma terrível alienação mental para além do sepulcro, requisitando quase sempre a internação em corpo masculino, a fim de que nas teias do infortúnio de sua emotividade saiba identificar no ser o respeito que deve ao homem perante o Senhor. Bom, vou fazer um parênteses rapidinho aqui, só para colocar uma coisa. Ao meu ver, biólogo, estudante, assim, ó, fanático da fisiologia, amante também da genética, vejo que a diferença do corpo do homem e da mulher é a quantidade de hormônios. Porque quando a gente analisa o cromossomo Y, todo o seu tamanho, e o que ele desenvolve no corpo masculino, no início da gestação, é o start para o aumento de testosterona da mãe, para que ele, um ser reencarnante, no corpo fisiológico, desenvolva o sexo masculino em cima do feminino. Ou seja, o embrião nasce com o sexo feminino. Quer dizer, se desenvolve o corpo no sexo feminino. E a partir desse estímulo da testosterona, o sexo masculino ele é forjado. Então, os grandes lábios eles desenvolvem a bolsa escrotal, os pequenos lábios com o clitóris, ele vai se formar o corpo do pênis e a glande, então a uretra ela sobe, então tem toda uma questão assim fisiológica hormonal. Então é muito interessante. Então assim, ó, para que a gente veja ambos como sendo um só, para a gente poder notar a igualdade, nós temos diferenças apenas na quantidade de hormônios e que são os mesmos. A gente nota todo o ciclo menstrual, os 4 hormônios, né, estrógeno, progesterona, FSH e LH, o homem também tem, só que em quantidade menor. Bem como a testosterona, que o homem é muito maior quantidade, a mulher também tem. Então, assim, ó, é necessária essa alteração hormonal para que se desenvolvam os dois sexos. Olha que interessante. Então, assim, ó, a beleza da igualdade faz até transmutar um sexo para o outro. Né, essa troca de sexo em fisiologia. Isso é para a gente perceber que, diante das reencarnações, estar num corpo masculino ou estar num corpo feminino é adquirir experiências. Adquirir experiências. Não é nada mais, nada menos que uma vantagem ou desvantagem. É adquirir experiências. Porque nós temos, assim, algumas características masculinas, algumas características femininas, e que o espírito reencarnante precisa passar sobre as duas para adquirir as duas características. Isso é maravilhoso. Então é isso que as gerações de agora precisam ter essa consciência para não ficar polarizando, como estão polarizando hoje as questões, né? Machismo, feminismo, femismo, masculínio e assim por diante. Tá? Só um parênteses aqui, tá bom? E a gente continua aqui, ó. Nessa definição, porém,
não incluímos os grandes corações e os belos caracteres que, em muitas circunstâncias, reencarnam em corpos que lhes correspondem aos mais recônditos sentimentos, posição solicitada por eles próprios, no intuito de operarem com mais segurança e valor, olha lá, não só acrisolando moral de si mesmos, como também a execução de tarefas especializadas através de estágios perigosos de solidão, em favor do campo social terrestre que lhes vale da renúncia construtiva para acelerar o passo no entendimento da vida e no progresso espiritual. Progresso espiritual. Compreendemos que Silas se desincumbira brilhantemente da tarefa de esclarecer-nos, condensando em palavras singelas, luminosa, síntese de vasto assunto que, de certo, em nossa conceituação, exigiria vários compêndios para ser devidamente analisado. Meu colega, contudo, com quem desejava estudar todas as questões tangentes, voltou a interrogar. Já que nos detemos em matéria de sexologia, na lei de causa e efeito, como interpretar a atitude dos casais que evitam os filhos? Olha que pergunta interessante, hein? Dos casais dignos e respeitáveis, sob todos os pontos de vista, que sistematizam o uso dos anticoncepcionais. Olha só, essa é uma questão dos anticoncepcionais antigas, lá da década de 30, de 20, começou e vim para cá e vem tendo esse encontro e desencontro, principalmente com a religião, né? Olha o que o Silas comenta. Silas sorriu e de modo estranho e falou: se não desencambam para a delinquência do aborto, na maioria das vezes são trabalhadores desprevenidos que preferem poupar o suor na fome de reencontro imediatista. Infelizmente para eles, porém, apenas adiam realizações sublimes às quais deverão fatalmente voltar, porque há tarefas e lutas em família que representam o preço inevitável de nossa regeneração. A família. Desfrutam a existência procurando inutilmente enganar a si mesmos. No entanto, o tempo espera-os inexorável, dando-lhes a conhecer que a redenção nos pede esforço máximo. Recusando acolhimento a novos filhinhos, quase sempre programados para eles antes da reencarnação, emaranham-se nas futilidades e preconceitos das experiências de subnível para acordarem depois do túmulo, sentindo frio no coração. Miriam? Só dar uma colaborada aí nessa parte, que eu acho interessante a gente tirar aquela coisa de que, então todos nós temos que passar pela gestação ou pela paternidade, né? Isso, assim, cada caso é um caso. Existem aquelas questões de que eu venho para experienciar outras coisas, e não a gestação em si, né? É porque senão as pessoas levam ao pé da letra, né? E acham que, não, foi feito para procriar. Não é bem assim. Mas é bem isso. Se a gente deixar acontecer naturalmente, aí a gente vai ter a resposta. Porque quando é para ser, e quando não é, não é. Mas é bem isso que você falou, porque assim, existem casos e casos, e existem pessoas que eu acho que ele está comentando aqui, são aquelas pessoas que não querem pela futilidade de não perder, vamos falar assim, o seu bem-estar, o seu sono prolongado, sabe? As suas peculiaridades, os seus caprichos. Eu já vi muita gente assim, sabe assim? A beleza do corpo também, a mulher também. não peito Então, são caprichos próprios, sabe? São caprichos próprios do egoísmo do eu, vamos colocar assim. Mas assim, ó, que
precisa passar muitas vezes por essa prova agora, desse capricho, e aí, poxa, numa próxima, eu vou querer ter. E aí vem logo uma patelada. Aí vem assim, ó, vem 2, 3, aí já quer adotar 4, 5, né? Por exemplo, eu tenho uma colega minha de faculdade, ela é acho que 2 anos mais nova que eu, 2 anos ou 3 anos mais nova que eu. E ela quis ter 4 filhos, ela teve 4 filhos. E ela fala assim, maravilhoso, eu tive 2, aí meu marido não queria mais, aí apareceu o terceiro, e eu falava assim, não, eu quero o 4º. Ele, pelo amor de Deus, você tá ficando louca, não sei o quê. E ela teve o 4º filho. Sabe assim? É aquela loucura, ela até brinca com ela, eu e minha creche, ela fala, né? Mas assim, ó, a casa tá sempre cheia, né? Mas, olha, não sei se eu teria coragem. Eu, Flaubert, hein? Não teria coragem, não sei, hein? Miriam. Essa semana mesmo eu comentei no áudio lá na comunidade que eu lembrei de um tio meu que ele era evangélico e ele não usava preservativo nem nada, e ele taca ali filho na minha... Acho que ela tinha um time de futebol, ela tinha. E, assim, infelizmente, algumas mulheres elas são obrigadas a passar por uma experiência assim, pela, pela ignorância, né? Pela falta de conhecimento, porque não é necessário precisar passar por, né? Tanta gestação. É um pecado para a mulher, né? Porque o homem não sabe o quanto dói. Se 1 ou 2, ela já eu não sei como que é, né? Mas eu já presenciei isso Olha, daí, né? eu acredito assim, Imagina ó. um time de futebol. Acredito que assim, né? Muita mulher pode falar o contrário sobre a gestação, né? Mas são várias visões diferentes, né? Acho que nem sempre seria assim, ó, um karma para a mulher ou um pesar para ela, né? Eu acho que assim, para muitas foi uma benção. Por exemplo, essa colega minha teve 4. Ela falava, eu teria de novo. Ela fala, eu teria de novo. E teria mais. Se eu tivesse condições, eu teria mais. Então, assim, para ela foi uma benção. Mas tem outras mulheres que pensam diferente. Minha esposa mesmo sofreu um pouquinho na gestação. Ela fala, olha, é difícil, né? Eu não sei se eu aguentaria, né? Mas, enfim, né? Mas é um outro pensamento, né? A primeira gestação da minha sobrinha para ela foi traumática, porque ela foi muito nova, né? Com 15 para 16. Mas foi traumática. Ela perdeu, ela não podia sair, porque ela tinha que ficar com a criança. Então, foi terrível para minha irmã, sabe? Mas aí a segunda, ela falou assim, eu fiz porque eu quis. E ela quer mais um ainda. Eu falei assim, E aí, mas tá você vê como vendo? é que é? Tem que É ter a assim. primeira para abrir a portinha. Mas é assim. Você quer ver? Ó, só um comentário antes da Jenny falar. Tem um casal de amigo nosso, eles tiveram filho na mesma época que eu tive a Eva, né? Que a gente teve a Eva aqui em casa. E eles tiveram o segundo. E eu falei assim, e aí, como é que tá a loucura? Ele falou, não tá loucura não. Sabe que tá mais tranquila, né? 2 filhas, né? A segunda agora que veio mais novinha, eu falei assim, ela tá bem tranquila, calminha. Aí eu falei assim, ela é mais calminha ou vocês estão mais experientes? Eles pararam pra pensar, olha, não parei pra pensar nisso, viu? Eu acho que a gente tá mais experiente também, sim. Então, assim, a experiência vai passando, sabe? E a gente vai levando. Então, é como o Beto colocou ali, né? A gente não sabe o plano reencarnatório. Às vezes esse querer ou esse precisar passar precisa dessa experiência de alguma forma ou de outra, né? Giane? Que eu fiquei pensando aqui agora, né, refletindo. Porque tem mulheres que isso é o objetivo de vida, é um sonho, né, a ser realizado. E que não tem esse sonho. Eu não teve esse sonho, nunca, Então, sabe? aí cai naquilo que a Miriam falou, né? Mas é um outro objetivo de vida ali necessita para passar por alguma experiência de um outro campo, não no campo da maternidade. Pois é, aí eu fico pensando assim, se tivesse, às vezes eu fico com meus pensamentos, tá, gente? É coisa minha. Se eu tivesse de passar por isso, ia vir de qualquer forma, né? Eu tenho uma menina que trabalha comigo, que ela ficou grávida
E ela me contando essa história, aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, quando Deus quer, tá naquele programa, vai vir. Ela disse que soube que estava grávida, e o pai da criança simplesmente sumiu, disse que não era dele, que não queria mais, enfim. E ela sozinha se desesperou, tomou remédio para perder, para fazer o aborto. E ela disse que era muito consciente do que estava fazendo, que dizia, meu Deus, eu estou cometendo um pecado, mas eu não posso ficar com essa criança. Aí tomou remédio, aqueles remédios que introduz e ingere também. E ela disse que nada funcionou. Aí ela disse que tentou umas 3 vezes, umas 3 medicações diferentes e não funcionou. Ela disse que não, como não funcionava, resolveu deixar. E ela disse que orava muito a Deus e pedia perdão. E dizia assim, ele vai vir com algum problema de saúde, ele vai vir com algum defeito, ele vai vir com a sequela. E isso foi causado por mim, eu sou a culpada. Então eu vou ter que lidar com isso, eu vou ter que cuidar até o resto da minha vida. Tá? E o bebê veio. Gente, o bebê é a coisa mais linda desse mundo. É aluno meu, tem 7 meses. É perfeito. Eu não sei o desenvolvimento cognitivo dele quando ele tiver mais velho, porque às vezes a espiritualidade esconde, né? Alguma doença crônica, algum defeito que aquela criança possa ter, justamente para que a mãe não o aborde. E ela só vai desenvolver essas síndromes, essas coisas, depois de uma certa idade, né? A gente sabe disso. Então, até o presente momento, é uma criança normal, alegre, risonha. É a coisa mais linda desse mundo. Eu sou apaixonada por ele. Aí você vai estar vendo, não é? Quando Deus quer que está na programação. Sim, mas eu só vou comentar uma coisa, Miriam. Dá uma licencinha rapidinho, né? Que agora eu fui surpreendido em surpreender a Giane. A gente ouve tanto ela falar dos alunos assim, mas com amor. Não sei se vocês concordam, mas com um amor tão grande que assim, só quem é mãe sabe falar dessa forma, né? Ô, Giane, deixa eu te perguntar uma coisa que tão me cutucando aqui, ó. Será que se tivesse filho, você ia lecionar o cuidar do filho das pessoas com o mesmo amor? Não sei. Olá. Mas eu acho Aí que é que sim, tá. sabe por quê? Porque, sim, eu tenho paixão pelas minhas sobrinhas, entendeu? Quando eu sempre morei com minha irmã que me criou. Então, quando ela tinha os filhos dela pequenos, eu tinha assim, meus 10 anos de idade, quando ela teve os delas pequenininhos. Então, eu cresci junto com os 2 mais velhos, eu com 10 anos e o outro com 3 anos, né? Aí depois ia a outra com 2. E a mais nova dela, quando ela engravidou, eu tinha 14 anos. E quando a menina nasceu, eu queria muito que nascesse no dia do meu aniversário. Ela nasceu 5 dias após o meu aniversário, mas é o mesmo mês. E essa é a filha que eu nunca tive, assim, eu sou apaixonada por ela, Olha só. sabe? E eles também são ligados a mim, porque eu ajudei a criar os meus sobrinhos, né? Então não deixa de ser filho meu de coração. E essa minha sobrinha, ela tem uma menina, Betina, que está com 1 ano e 6 meses. É minha filhada e a minha paixão. Os meus alunos, eu morro de amor pelos meus bebês. É um estágio, é um estágio. Então, não É um sei, agora estágio. parece que eu querer, não, nunca pensei, nunca quis, nunca, e nem Vezes, ó, questiono, nem me maldiço por isso. às vezes pode ser assim, ó, um estágio agora, para uma próxima você tem um orfanato Quem gigante sabe? de crianças. Um Olha lá, tá orfanato vendo? recebendo dos outros. Olha, tá vendo? Olha. Miriam, quer comentar alguma Recebendo coisa, dos Miriam? outros, como fazer? Eu estou escutando a Giane falar e também aí eu fiquei lembrando da minha experiência, que eu falei assim, se fosse colocado na minha programação uma gestação, eu falhei, né? Porque eu falei, como é que vai, né? Não está conivente ali com a minha condição de vida. Mas aí, o que acontece? Estava na minha missão de eu ajudar uma criança, né? Eu tenho 9 sobrinhos e um deles assim, eu tive uma experiência quase de maternidade. Eu tive que trabalhar a minha cabeça para falar, eu não sou mãe, eu não sou mãe, eu não sou mãe. Que eu acabei ocupando o espaço do meu irmão que ficou afastado. Por um monte de coisas assim, dele mesmo, né? De coisas que aconteceram com ele.
E aí, no final, eu acabei fazendo o papel dele. Ele sempre me cobrou isso daí, né? Que ele falou assim, você queria ter filho? Não teve? Ele tá roubando o meu. Eu falei, não é isso. Não, aí a Não é gente isso. pega, né? Inclusive, ele está hoje aqui em Aí, ó. São José, veio me visitar. Ele sempre passou o Natal comigo, ele tem uma ligação muito forte comigo. Então, ou seja, eu não preciso passar uma gestação. Deus já me mandou um sobrinho maravilhoso, maravilhoso. Porque de toda forma vai vir para perto de você. Eu tenho 9, tá, gente? Eu tenho 9. Você vai pro ar isso daí, né? Para os outros Fica tranquilo. Mas ele... Eu tenho muitos sobrinhos netos. Na ausência do pai, eu dei o amor e o carinho, né? Ó, vamos fechar, que falta uma página pra gente fechar esse estudo aqui, que a gente já está extrapolando o horário, mas vamos lá, ó. E o aborto provocado? Assistente inquiriu Hilário, sumamente interessado. Diante da circunspecção com a sua palavra reveste o assunto, é de presumir seja ele falta grave. Falta grave? Será melhor dizer doloroso crime. Arrancar uma criança ao materno seio é infanticídio confesso. A mulher que promove ou venha a conestar semelhante delito é constrangida por leis irrevogáveis a sofrer alterações deprimentes no centro genésico de sua alma, predispondo-se geralmente a dolorosas enfermidades, quais sejam a metrite, o vaginismo, a metralgia, o infarte uterino, a tumoração cancerosa, flagelos esses com os quais muitas vezes desencarna, demandando o além para o responder perante a justiça divina, pelo crime praticado. É então que se reconhece rediviva, mas doente e infeliz, porque pela incessante recapitulação mental do ato abominável, através do remorso, reterá por longo tempo, ou tempo longo, a degenerescência das forças genitais. E como se recuperará dos lamentáveis acidentes dessa ordem? O assistente pensou por momentos rápidos e acrescentou: imaginem vocês a matriz mutilada ou deformada na mesa da cerâmica. De certo que o oleiro não se utilizará dela para a modelagem do vaso nobre, mas aproveitar-lhe-se-á o concurso em experimentos de segunda e terceira classe. A mulher que corrompeu voluntariamente o seu centro genésico receberá de futuro almas que viciaram a forma que lhes é peculiar, e será mãe de criminosos e suicidas no campo da reencarnação, regenerando as energias sutis do perispírito, através do sacrifício nobilitante com que se devotará aos filhos torturados e infelizes de sua carne, aprendendo a orar, a servir com nobreza e a mentalizar maternidade pura e sadia, que acabará reconquistando, ao preço do sofrimento, os trabalhos justos. Inexplicavelmente Hilário emudeceu, e a face da lógica em que se baseavam as anotações de Silas, não tive coragem de prosseguir perguntando, absorvido então pelo amor de aprofundar em excesso num terreno em que terminaria por esbarrar nos detritos de meus próprios erros, preferindo assim o silêncio para reaprender e pensar. André Luiz deu a entender algo aqui, né, de passado pela experiência, bem claro para a gente aqui, bem claro mesmo, né? Olha que interessante, né? E esse foi, olha lá, Alberto escrevendo, ufa, capítulo curto, mas muito complexo. Eu vou colocar assim entre parênteses, assim, ó, muito complexo pela nossa pequenez. Eu acho que a gente absorveu 1/3 dele. Vamos se colocar assim, mesmo através das nossas explanações, tentativas de
de explicar ou trazer alguma experiência, olha, é para se rever muitas vezes, hein? Muitas vezes mesmo. Mais algum comentário para a gente poder fechar isso aqui com chave de ouro? Acho que o André Luiz deixa a gente sempre no silêncio dos seus pensamentos também, né? Então tá ótimo. Vamos fechar então com a nossa oração final, gente, esse capítulo maravilhoso que, olha, foi de surpreender mesmo, surpreender. Vamos lá então? Então vamos todos unidos aqui, num só coração, num só pensamento, agradecer a Deus a mais essa experiência transmitida de André Luiz para nós, através das linhas e das palavras maravilhosas que são assim recapituladas tanto por nós quanto por desencarnados que nos acompanham em todas as nossas reuniões. Que os nossos mentores que nos conduzem às melhores explicações, aos melhores anseios de aprendizado de todas essas linhas e palavras maravilhosas que são geradas aqui, ligando uma chavinha dentro de cada um, para que nós possamos assim repensar os nossos atos, as nossas ações, de qualquer magnitude, seja em quaisquer experiências, que possamos assim ter confiança em Deus nesse aprendizado, que possamos assim aprender na forma do amor. E se possamos aprender na forma da dor, que possamos passar com muita fraternidade, confiança em Deus e principalmente objetivo de que uma vida mais adiante será repleta de felicidade e que esse reflexo da ausência da luz possa estar assim distante de nós, como um aprendizado que ilumina tanto não só nós, como a todos que estão ao nosso redor. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes, Pai, cairmos em tentações e livra-nos de todos os males. Que assim seja. Que assim seja. Então vamos lá fechar para os nossos amigos lá do YouTube. Então a gente vem para cá. A gente fechar. E esse foi mais um encontro dos Estudantes da Luz. Um encontro para a gente finalizar esse capítulo de anotações oportunas. Maravilhoso, maravilhoso, com tantos aprendizados, com tantos ensinamentos que nós tivemos aqui, com tantas externações também dos nossos amigos participantes aqui e que nos fazem refletir, pensar, aprender e principalmente aquela velha reforma íntima que nós tantos comentamos, tantos espíritas comentam também, que ela está sendo provocada e a energia renovada a cada dia, a cada dia. E se você gostou dessa reunião, compartilha, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, divulgue, porque aqui, para todos nós, a divulgação também é um ato de caridade, pois aquele que passa pela aprovação e que necessita de uma palavra amiga desses conhecimentos que são transmitidos aqui, também possa aliviar um coração daquele que necessita do aprendizado. Então, se você gostou, espero você na próxima semana, no próximo vídeo. Até breve, fraterno abraço a todos. Até mais.